Não é novidade que o React é uma biblioteca para construir interfaces no client-side, mais precisamente para construir SPAs, ou Single Page Applications. No entanto, desde que foi open sourced pelo Facebook, em maio de 2013, muita coisa aconteceu. Meta-frameworks como Next.js, Gatsby e Remix começaram a usar a biblioteca para também renderizar interfaces do lado do servidor. Em dezembro de 2020, o time de desenvolvimento do React liberou uma RFC chamada React Server Components, propondo uma feature que promete tornar seus componentes React não só os queridinhos do client-side, mas também capazes de atuar do lado do servidor. Ué, mas eu já não posso fazer isso com frameworks como Next, usando o Server-Side Rendering? Não, são coisas diferentes. E este vídeo vai desmistificar de uma vez por todas o que de fato é o famigerado RSC, ou React Server Components. O Next.js já nos oferece uma sopa de letrinhas: SSR, ou Server Side Rendering, SSG, Static Site Generation, e ISR, Incremental Static Generation. Agora, com os React Server Components, temos mais uma carta em nossa manga. Quando devemos usar Server Side Rendering? Bom, o processo de renderizar uma página no servidor divide o processo de renderização de uma web page em duas partes: a pré-renderização da marcação no servidor e a hidratação, ou que chamam de hydration, do HTML com JavaScript para aplicar a interatividade que ocorre no client-side. O HTML é renderizado dinamicamente no servidor e é enviado para o client-side junto com o JavaScript Bundle, isto é, os pedaços de JavaScript que a aplicação irá precisar para funcionar de forma interativa, assim como os outros assets necessários para o funcionamento da aplicação. Desta forma, nós podemos mostrar para o usuário, logo de cara, uma versão da aplicação já renderizada, nas primeiras centenas de milissegundos, antes de ocorrer a hidratação da página. Mas note que, antes da página ser hidratada, ou hydrated, ela não será interativa, mas é melhor do que ter uma página em branco ou essa aberração. Existem também outros benefícios, como por exemplo, melhor SEO. Por outro lado, o Server Components é um conceito que nos permite decidir por componente o que renderizar no servidor e o que renderizar no client. Não existe relação direta entre Server-Side Rendering e React Server Components, mas também não são conceitos antagônicos, mas sim complementares, isto é, podemos utilizá-los simultaneamente. Sobre quando utilizar, a comunidade está chegando em um consenso de sempre usar Server Components por padrão e usar Client Components apenas para tarefas como encapsular comportamentos interativos ou interagir com APIs do navegador. Bom, como eles funcionam? Em relação ao Server-Side Rendering, é bem intuitivo. O resultado é o HTML que é gerado no servidor. O cliente realiza uma requisição por uma página, o servidor pré-renderiza o HTML, realiza o bundle do JavaScript e retorna para o cliente o HTML e os chunks ou pedaços de JavaScript. Agora falando nos React Server Components, bom, primeiro temos que pensar em Server Components. Da mesma forma que o React mudou a forma que nós construímos interfaces, agora os Server Components nos oferecem um novo modelo mental para construirmos aplicações híbridas, que fazem uso tanto do servidor quanto do cliente. Em vez de renderizarmos toda a nossa aplicação no client-side, como fazíamos com as SPAs, agora podemos optar por onde renderizar nossos componentes, de acordo com o propósito de cada componente. Por exemplo, se formos dividir essa página em componentes, vamos notar que a maioria dos componentes não são interativos e podem ser renderizados no server como Server Components. Para pedaços menores, que precisam de interações na interface, nós podemos usar Client Components. Isso reduz a quantidade de JavaScript na página, tornando nossa aplicação mais performática e oferecendo uma melhor usabilidade para os nossos usuários. Bom, já que um React Server Component é apenas um componente React que é renderizado no servidor, poderíamos presumir que o resultado é um HTML, assim como ocorre com o Server-Side Rendering, certo? Mas em menor escala, a nível do componente. Bom, embora essa linha de raciocínio seja lógica, não é assim que Server Components funcionam. Na verdade, em vez de algo como um HTML,
o time do React decidiu seguir por uma implementação customizada para os Server Components. Essa implementação segue um formato de serialização. O resultado é uma notação parecida com JSON, que é supostamente mais simples de trabalhar internamente e mais adequado para transferir componentes via requisições. Segue um exemplo de um Server Component serializado. Complementando o diagrama de cima, veja onde os Server Components se encaixam. O client faz a primeira requisição, o server renderiza o HTML e retorna o HTML e os nossos chunks iniciais. E assim que interações da interface vão sendo realizadas, e essas interações vão requisitar um Server Component, o server vai enviar os Server Components através de streams para o cliente. Como vimos, quando realizamos uma requisição que vai realizar o Server-Side Rendering, nós obtemos o HTML, mas os Server Components nos retornam uma notação customizada, parecida com JSON. Obviamente, ambos são buildados no servidor, mas cada um tem seu build em um momento diferente do outro. O Server-Side Rendering é realizado no momento da request, motivo este que também é chamado de pré-renderização dinâmica, ou Dynamic Pre-Rendering, em contraste com a pré-renderização estática, ou Static Pre-Rendering, famoso SSG, que produz o markup estaticamente quando buildamos nosso projeto. Então, o fluxo é o seguinte: o cliente requisita uma página do servidor, o servidor pré-renderiza o HTML e realiza o bundle do JS, os assets são enviados para o cliente e o markup estático é renderizado no cliente. O markup estático, então, é hidratado, ou hydrated, com o JavaScript enviado. É aqui que os estados e os event handlers são conectados no DOM. Já os React Server Components possuem uma natureza mais assíncrona e são enviados via streams. São também mais granulares, logo, quando temos uma interação na interface que requisita um componente do lado do servidor, o componente é requisitado pelo cliente, construído dinamicamente no servidor e enviado via stream para o cliente, como um chunk atômico. Logo, o fluxo segue assim. Primeiro, o cliente requisita uma página do server. O server, então, pré-renderiza o HTML e realiza o bundle do JS. Os assets são então enviados para o cliente, o markup estático é renderizado no cliente, o markup então é hidratado ou hydrated com JavaScript enviado, e aqui no passo 6 é onde entra a diferença. Quando ocorre uma interação na interface, o cliente faz uma request para os Server Components relevantes para o servidor, os Server Components são renderizados e serializados no servidor e são passados para o cliente. Os Server Components então são hidratados do lado do cliente. Note que o chunk inicial, enviado como fruto da renderização do Server-Side Rendering, também pode conter Server Components. Bom, vamos falar agora da granularidade de cada um. Quando falamos de Server-Side Rendering, a granularidade é 1, isto é, para uma página, temos apenas um par de requisição-resposta que retorna o markup inicial. Após a primeira renderização, a SSR realizou sua missão e não é mais necessária, até a próxima requisição que usará a SSR. Agora, com o Server Components, a granularidade é maior ou igual a n, onde n é o número de Server Components usados na página. Note que cada component pode ser renderizado mais de uma vez, assim como ocorre no client-side e estamos bem acostumados com isso. Os Server Components nos permitem renderizar pequenos pedaços da página no server e enviá-los via stream em pequenos pedaços ou chunks. Quanto mais pedaços nós decidimos passar para o server, maior a granularidade. Veja o exemplo abaixo, onde nós temos essa página e cada pedacinho, cada componente dessa página pode ser um Server Component. Bom, é isso. Espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre React Server Components e até a próxima.